Bom dia, boa tarde, boa noite no ano. Tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim, gente. Que bom estar aqui com vocês em mais uma aula. Vamos agora falar um pouco sobre artes, alguns movimentos artísticos e manifestações artísticas. Que bom a gente estar aqui com vocês mais um dia, mais uma aula. Que bom ter aqui, saber que todos vocês estão acompanhando as aulas aí, bem assíduos, bem atentos, né, ao nosso cronograma de aulas. Continuem assim, tá bom? E nós vamos progredir, tá bom? Gente, hoje, como eu já disse, a nossa aula será de artes, tá bom? Não usual, que é de português. Falaremos um pouco sobre as danças modernas, tá? E algumas danças também de alguns períodos, tá? Eu quero enfatizar nessa aula algumas danças brasileiras, porque dança é muito, posso dizer que é geral, né? Dança tem um sentido muito abrangente, né? Eu queria enfatizar e especificar a dança brasileira, porque como a gente já viu, a dança também ela é uma manifestação artística, pessoal. Muita gente não sabe, mas a dança também é, e a gente já falou sobre isso aqui nas nossas aulas anteriores, onde vocês acompanharam a explicação sobre manifestações artísticas. São as formas como a gente pode manifestar a arte, tá bom? E uma dessas formas foi através da dança. A gente tem a dança, a gente tem aí o canto, a gente tem aí a encenação, a atuação, entendeu? Tudo isso pode ser a manifestação artística, tá bom? Eu preparei aqui para vocês um conteúdo bem interessante sobre essas danças brasileiras e a gente vai especificar algumas das mais conhecidas, tá bom? Permitam-me primeiro colocar aqui o nosso quadro, nosso cabeçalho, né? Bom, lembrando, pessoal, que a partir de semana que vem, nós começaremos a utilizar nosso livro de artes, tá bom? A maioria dos conteúdos nós usaremos por lá, tá? Pronto, pessoal. Aqui um artigo postado por Maria Mendes, do Educa Mais Brasil, que fala justamente sobre essas expressões artísticas. No caso aí seria a dança. E o Brasil, como vocês sabem, ele é bastante conhecido justamente pela sua diversidade na questão da dança. Isso quer dizer que nós temos muitos tipos de danças, tá bom? Temos vários tipos de danças aí. E esses tipos de dança, justamente, eles que representam uma das características do Brasil. A gente tem aí o funk, a gente tem o pagode, a gente tem o samba, a gente tem o axé, e varia de cada região. Cada região possui uma dança específica, e isso é muito bom, isso é muito interessante, né? Saber que o nosso país ele tem essa diversidade na questão da dança, que também se caracteriza como arte, tá bom? Então, vamos lá ler o artigo aqui. As danças brasileiras surgiram da fusão das culturas europeias, da cultura europeia, africana e árabe, aliadas às manifestações oriundas do próprio país. A dança é uma expressão artística considerada um elemento fundamental para a cultura local e, sobretudo, mundial. No Brasil, muitas tiveram grande destaque e se tornaram atrações populares, como as danças folclóricas, por exemplo. As danças brasileiras são datadas em diferentes períodos e estão difundidas em cada região do país.
As mais conhecidas nacional e internacionalmente são o samba e o frevo, por conta dessa grande gama de movimentos artísticos. O Guia Enem, né, aqui que no caso é do Educa Mais Brasil, reuniu as principais danças brasileiras. Vamos conferir agora. Vou deixar também o link do artigo, caso vocês queiram conferir, tá bom, pessoal? Eu achei muito interessante, porque ele resume aqui uma das as principais danças brasileiras, né? Se a gente fosse falar de dança aqui em geral, eu poderia citar vários tipos, e vocês perceberam aí que não apenas o Brasil, mas todos os outros países possuem a sua dança padrão, né? Quando eu digo padrão, eu quero dizer a mais popular naquele país. Por exemplo, nos Estados Unidos a gente tem um pop, né? O pop music, música pop, é uma das mais conhecidas, né? Um dos estilos musicais mais conhecidos. E, consequentemente, a dança também entra nesse meio, né? As danças como Michael Jackson, que revolucionaram, né, a dança, não apenas nos Estados Unidos, mas também no mundo, né? Artistas, né? Dançarinos, dançarinas que caracterizaram o país. Michael Jackson mesmo ele foi uma lenda, né, para os Estados Unidos. Né? O seu estilo de dança, de música, ele viralizou de forma que o país começou a ser caracterizado justamente por aquilo. Você dificilmente encontra, talvez, um pagode, um samba, né, um estilo musical desse tipo. É mais pop, hip hop também, que teve origem nos Estados Unidos, né, hip hop. Então, os Estados Unidos também é um país muito cultural nessa questão da dança, tá? Tanto quanto o Brasil. O Brasil, né, em todas as regiões possíveis, vocês vão encontrar diferentes estilos musicais, tá? Diferentes mesmo. Bom? Então, vamos lá. Estima-se, vamos começar pelo maracatu. Estima-se que o maracatu teve início no Brasil por volta de 1700. E quem o trouxe foram os portugueses. Então, o maracatu talvez, olha, estima-se, ele não tenha se originado no Brasil, mas sim no Portugal. Tá? Mas claro que ele teve mais raízes aqui no Brasil, né? O maracatu hoje a gente também é bastante conhecido por essas danças, né? Indígenas também, a gente vai ver aqui futuramente. Tá? De origem afro-brasileira, essa expressão artística é uma das danças folclóricas mais conhecidas do país. O forte som dos seus grandes tambores, chamados de alfaias, além da zabumba e das ganzas, marcam o maracatu, muito presente na cultura pernambucana. Tá? Olha, nosso Pernambuco aqui, ó, na cultura pernambucana, especialmente nas cidades de Recife, Olinda e Nazaré da Mata. A dança mistura coreografias e teatro acompanhada por músicas e dançarinos. As figuras que representam essa dança folclórica são o rei, a rainha, a dama de honra da rainha, a dama de honra do rei, príncipe e princesa, dama de honra do ministro, ministro, dama de honra do embaixador e embaixador. O maracatu ainda conta com a figura do duque e duquesa, conde e condessa, 4 vassalas, 3 calungas, 3 damas do passo, porta-estandarte, escravo, figuras do tigre e do elefante, guarda-coroa, corneteiro, baliza, secretário, lanceiros, brasabundo, batuqueiros, caboclos e baianas. Um dos mais conhecidos são os batuqueiros, caboclos e baianas. Gente, esse maracatu, eu acho uma coisa muito interessante, que a gente está falando aqui de danças em geral no Brasil, e a gente se depara com o nosso estado, Pernambuco, que tem grande valor cultural no Brasil todo, né? E a gente vê o maracatu aí, é muito comum aqui em Pernambuco, a gente vê danças de maracatu. A gente vê, especialmente no carnaval, nós não tivemos carnaval oficialmente esse ano, as danças, as brincadeiras, as festas de carnaval não tivemos, mas ainda assim alguns grupos se reuniram e praticavam esse maracatu. É muito comum, né? Agora, claro, a gente também precisa tratar a questão também do preconceito. Entra também a questão do preconceito. Algumas pessoas associam maracatu com macumba ou rituais religiosos. Não é isso, pessoal. A gente está vendo aí que maracatu é uma forma de dança, tá? Uma coreografia que conta com toda aquela característica. Não tem nada a ver com macumba, tá? Que, por sinal, é um instrumento, né? As pessoas, às vezes, querem se referir a macumba como a religião afro-indígena, né? Que a gente tem aí algumas religiões
que as pessoas confundem com a dança, né? Candomblé, por exemplo, as pessoas confundem bastante. Então, a macumba em si é o instrumento, tá? Toca o instrumento. Então, também tem que tomar cuidado para vocês não confundirem, não associarem maracatu com macumba ou qualquer que seja lá a religião, tá? Não tem nada a ver. É certo que o maracatu também é tocado nesses locais, mas não quer dizer que seja apenas naquele local, tá bom? Então tem que tomar muito cuidado com essa questão aí desse preconceito religioso, tá? Já vi muitas pessoas que não sabem distinguir entre o maracatu, a macumba, né, o candomblé, não sabem. Então tome muito cuidado com isso daí, tá bom, pessoal? Ó, o maracatu tem um forte apelo religioso, mas com o passar do tempo as irmandades foram perdendo força e a manifestação passou a acontecer durante o carnaval, principalmente em Recife. Então, como a gente está vendo aí, ele tem grande apelo à questão religiosa, não apenas ao candomblé, como também a outras religiões, tá bom? Então, eles fazem aí como se fosse eles têm participação em várias religiões. Não é do meu muito conhecimento essa questão de algumas outras religiões, mas é bem comum a gente avistar, tá? Mas lembrando que não tem nada a ver maracatu ser macumba, tá, gente? Tome muito cuidado com isso aí. Isso aí pode ser classificado como preconceito religioso, tá bom? Que é a famosa intolerância religiosa. Que o que a gente não quer aqui é fazer isso. Às vezes a gente é mal interpretado, é o que acontece, tá? Mas tomem muito cuidado que vocês podem acabar até ofendendo alguma pessoa ao realizar essa associação. Ok, Maneiro Pau. Alguns historiadores consideram que a origem da dança tem influências árabes e outros autores justificam a influência africana. No Brasil, o Maneiro Pau é uma dança brasileira que surgiu na época do cangaço. Eita, ó, muito tempo, hein? Época do cangaço, na região do Cariri, no Ceará. Essa manifestação artística tem semelhanças musicais com a capoeira, que também é uma dança, tá? A capoeira, ela é uma dança, o esporte, ele é uma representação daquela dança, tá bom? Dançado somente por homens, os passos são realizados em rodas, acompanhados de pequenos pedaços de madeira que seguram nas mãos. Os homens batem esses paus no chão, formando o ritmo da dança. Durante a coreografia, é muito comum alguns dançarinos duelarem enquanto outros batem no chão para manter o ritmo e o som. Então, é basicamente uma representação da capoeira, né? Até ele cita aqui, né? Características semelhantes à da capoeira. A capoeira também é uma dança, né? Onde ali ocorre um duelo, um confronto entre duas pessoas, enquanto o restante da roda continua mantendo o som e o ritmo, né? Com o berimbau, com as batidas, os tambores, perdão, os tambores e etc. Tá bom? Caminha Verde, isso aí acho que não é da época de vocês, não, né? A Caninha Verde é uma dança de origem portuguesa implantada no Brasil no período do ciclo do açúcar. A manifestação adquiriu forte notoriedade na região sudeste, no estado do Rio de Janeiro. A dança acontece em duas rodas, uma de homens e outra de mulheres, que cantam em baile em sentido oposto e trocam de lugar, sem ter contato físico, formando novos pares. As músicas não possuem refrão e são cantadas de improviso por dois violentos. Depois eu vou mostrar um exemplo, tá bom, pessoal? Dessas danças no YouTube para vocês, tá? Para vocês terem uma ideia. Bumba Meu Boi, essa certamente vocês conhecem, né, gente? Não é possível. Bumba Meu Boi é uma das danças brasileiras folclóricas mais famosas, que mistura dança, música, teatro, tudo. Segundo alguns autores, a manifestação artística teve origem na cultura europeia. Já outros consideram que a dança sofreu influência africana e indígena. No Brasil, é tradição da região norte e região nordeste. É muito comum fantasias bem coloridas, como a figura do boi, por exemplo, feita de madeira, revestida por tecidos bordados, na forma de um touro. O homem que veste a fantasia do Bumba Meu Boi é chamado de miolo do boi. O enredo da história do Bumba Meu Boi depende de região para região, com algumas alterações. A história aqui é representada através da dança e da cantoria sobre a mulher de um vaqueiro que está grávida e tem um desejo de comer a língua de um boi.
O vaqueiro, pronto para atender à vontade de sua mulher, rouba o boi de um fazendeiro, muito apegado ao boi. O fazendeiro movimenta outros personagens auxiliares na história na busca pelo seu animal. Na maioria das apresentações, o boi morre, mas depois ressuscita. Então, uma coisa que é válido ser mencionado aqui, pessoal, é o seguinte. Como vocês podem ver aí, a maioria dessas danças aí, elas não tiveram origem brasileira, mas se familiarizaram aqui. Tá? Elas tiveram mais sucesso aqui no Brasil, mais sucesso por sua representação, tá bom? Não que elas tenham surgido aqui no Brasil. Por exemplo, a gente viu aí Bumba Meu Boi, talvez tenha uma origem na cultura europeia, mas não é confirmado, entendeu, pessoal? Tanto o Bumba Meu Boi quanto os outros aqui que foram vistos, né? Como Caninha Verde, Maneiro Pau, nem todos eles têm origem brasileira. Então, não quer dizer que eles surgiram aqui, mas que as suas maiores influências foram aqui. Tá bom? Da mesma forma que algumas coisas surgiram aqui no Brasil, mas tiveram mais influência e mais notoriedade em outros países. E foi o que aconteceu aqui no Brasil. Não surgiram aqui, mas tiveram bem mais notoriedade aqui. Tá? A gente abraçou essa cultura e até hoje a gente é representado por ela, mesmo que ela não tenha surgido daqui. Tá bom? E esse aqui que todo brasileiro tem que conhecer por obrigação, né? O frevo, né? O frevo é uma das danças brasileiras advinda do estado do Pernambuco. Olha, seu início ocorreu por volta de 1910 e veio a se tornar hoje uma das grandes atrações do carnaval brasileiro, sobretudo em Olinda, onde é considerado o carnaval mais popular do país. O ritmo do frevo é agitado e sua música é executada por bandas militares e charangas. Fundamenta-se na união de gêneros como o tango brasileiro, a marcha, a contradança, a polca e a música clássica. Apesar de não possuir letra, a manifestação é conduzida por uma banda que toca para divertir os foliões. Bom, o frevo é uma dança complexa que conta com diferentes passos. A coreografia combina passos de balé, capoeira, malabarismo, rodopios, saltos, além de improvisos à medida que a dança evolui. Uma característica típica do frevo é o uso de uma sombrinha colorida durante a dança. Os adeptos da dança conduzem um objeto na mão, expondo uma grande técnica. Dos 100 passos bastante conhecidos do frevo, os mais afamados são locomotiva, dobradiça, fogareiro, capoeira, tesoura, mola, ferrolho e parafuso. Tá? Olha que interessante. Outro motivo aí. Esse daí sim é uma dança brasileira, né? Esse de fato é brasileiro, tem origem brasileira. E também pernambucana. Ok, pessoal. Então, como a gente estava vendo aqui, falando sobre o frevo, né? Perdão, teve um probleminha aqui, eu tive que finalizar. Ela finalizou, então vamos continuar. Então, como eu estava falando, pessoal, o frevo tem origem aí, de origem brasileira e também pernambucana. Uma das maiores atrações do carnaval, né? É o frevo, que já está também uma característica do carnaval pernambucano. É a presença do frevo, tá? Mas não apenas aqui, mas também em outros estados. É bastante comum você encontrar o frevo, né? A gente tem aí a Bahia também, a gente tem Ceará, né? Vários estados do Brasil que utilizam essa dança, que fazem uso dessa dança pernambucana. Isso é muito bom, né? Nós estamos cientes dessa cultura, que nosso país tem essa cultura. Sabe, nosso estado tem essas origens aí. Então, o frevo, né, combina passos de balé, capoeira, malabarismos, rodopios, saltos e improvisos, tá? E uma das características é o uso da sombrinha colorida durante a dança. Beleza, gente? Tem dois últimos aqui. Eu vou explicá-los rapidinho, porque eu quero fazer uma observação muito importante aqui para vocês, tá bom? Fandango surgiu no Brasil por volta dos 50, na região do Sul, 1750. Segundo pesquisadores, sua origem advém da região ibérica, mais precisamente de Portugal e Espanha. Conjunto de várias danças de natureza popular. Nessa manifestação, os dançarinos recebem o nome de folgadores e folgadeiras. Eles dançam e sapateiam em festas, expondo passos como anu, andorinha, chimarrita, tonta, caranguejo
vilão do lenço, sabiá, marinheiro, etc. Para compor o ritmo da dança, o fandango dispõe de 2 violas, além da rabeca, acordeão e pandeiro rural, mais conhecido como adufo e machixe, tá bom? Nessa manifestação artística, os dançarinos usam trajes de tradição gaúcha e rodam sensualmente ao redor um do outro, sem que exista contato físico. A movimentação dos casais é para atrair a atenção do outro. Essa dança apresenta influências do espaço de valsas e bailes. Devido à sua importância cultural, o fandango foi estabelecido como um bem imaterial do sul do Brasil, pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPAM. Né? Então, ele foi estabelecido aqui, intitulado como um dos patrimônios históricos aí do Sul, tá bom? Imaterial. Então, gente, vejam só. Na próxima aula eu vou mostrar para vocês um exemplo. A gente tem pouco tempo aqui. Na próxima aula eu vou mostrar para vocês um exemplo aí de cada uma dessas danças, tá bom? E vamos também começar a utilizar o nosso livro, tá? Fiquem ligados lá no ClassApp, por favor. Vejam, a observação que eu queria fazer é justamente sobre essa importância. Algumas danças aqui, certamente vocês nunca nem ouviram falar. Eu confesso também que algumas aqui eu também nunca tinha muito ouvido falar, né? Justamente por ser questões de cultura regional. Cada região apresenta uma cultura diversificada. Aqui é bem conhecido o frevo. Qual é o pernambucano que não conhece frevo? É impossível, tá? Mas, por exemplo, esse fandango eu tenho certeza que vocês não conheciam, porque é mais na região sul. Tá? Enquanto que aqui no Nordeste a gente não tem muito contato com essa dança, é mais frevo, capoeira, né? Enfim. Então, essa questão é muito importante, que pelo menos vocês tenham um pouco de conhecimento dessas culturas, porque certamente eles são necessários. Algum dia vocês podem se deparar até com uma prova que apresente as características dessas danças. E vocês precisam saber pelo menos o mínimo, né, dessas características. O que é que essa dança apresenta, qual é a sua característica, qual é a sua, né, as suas características, sua origem, sua importância cultural. Tudo isso é necessário que seja do conhecimento de vocês. Por isso que é importante que nós estudemos esses movimentos artísticos da parte da dança. Porque mesmo que vocês não venham a praticá-lo, a gente não tenha muito contato com eles, mas eventualmente vocês vão precisar, tá bom? Então, fixem isso na cabeça de vocês. Todos esses movimentos, eles têm uma importância e por isso eles se constituem como arte, tá? Porque a arte, ela é cultural. Lembra que eu falei para vocês? A arte é a cultura. Cada estado tem a sua cultura, cada local tem a sua cultura. A cultura pode variar e não existe melhor ou pior, tá bom? A cultura é uma só, tá bom? Então, fixem isso na cabeça de vocês. É isso que eu preciso que vocês entendam sobre a questão da dança na arte. Tá bom, gente? Então, por hoje a gente fica por aqui, tá? Lembrando que a partir de semana que vem a gente vai começar a usar o nosso livro. Então, as aulas também, já deixam o livro de vocês abertos, tá bom? Já quando forem assistir as aulas. Não percam as aulas, assistam, porque todas as aulas são extremamente importantes, tá? Ainda muita coisa para a gente estudar, muitos projetos que eu tenho em mente, tá bom? Que eu quero que todos vocês estejam envolvidos, tá bom? E qualquer dúvida, vocês sabem, estamos à disposição de vocês através do ClassApp. Perguntem mesmo, tá, gente? Porque nós estamos aqui para ajudar vocês no que for necessário.